Ninguém merece, né? Tem várias técnicas que você diz assim, para não arder nos olhos, enfim, não lacrimejar. A cebola é obviamente que quando você molha ela, diminui muito, mas sempre ainda fica um pouquinho. Então estou lacrimejando literalmente. Muito. Tô chorando, não é por causa do galo não. Tu é nojenta. Tu é nojenta, Vitória. E a receita de hoje é bem simples. No último prato que eu fiz uma receita com cogumelos. E aí me perguntaram como é que poderia fazer um risoto com cogumelos. E eu fiquei instigado, vou aproveitar os cogumelos, né? Comprei novos cogumelos, vou aproveitar para fazer um risoto de cogumelos que eu tenho certeza que vai ficar delicioso. A minha camisa, sempre falam das minhas camisas, e essa minha camisa é em homenagem a Star Wars, né? A partitura da música tema de Star Wars, que é um filme, uma série, não é um filme, não é uma série, é um filme com vários episódios que realmente me chama muita atenção e que eu gosto muito, apesar de que os últimos eu não tenho muito assistido, porque muda um pouco a perspectiva. E a gente vai cozinhar, eu já deixei ali reservado para vocês, o caldo de legumes, já falei sobre ele. Também o vinho branco, a pimenta e a manteiga para fazer a mantecatura, que é o processo justamente do risoto. Eu vou usar um processo agora um pouco diferente, que é algo que os italianos utilizam com o risoto, que é usando vinho. Não é nada de diferente não, mas é só para explicar essa técnica que a gente vai fazer hoje. Então, vamos cozinhar. Ups, se eu fizer isso de novo eu não aguento mais não. Eu fico aí embaixo. E eu vou aqui primeiro ligar aqui o fogo, tá? Tanto aqui da minha frigideira mais alta de ferro, para reforçar, e aqui para deixar o meu caldo já. É um caldo que eu sempre preparo antes, que eu já vou deixar aqui fervendo, porque é justamente a água que eu vou usar pro meu risoto, tá? É a água que eu vou usar pro meu risoto. Eu não uso água no risoto, eu uso o próprio caldo de legumes. Vou colocar aqui o azeite, tá? Esse azeite é para deixar aqui aquecer um pouco, que eu vou usar justamente o meu cogumelo. Cogumelo Paris, o shiitake. Tá aqui os dois cogumelos que eu vou usar aqui para fazer o processo. Vou só temperar os cogumelos com pimenta, azeite e sal, tá? Só isso. E vou botar o tomilho, uma das ervas aromáticas que eu vou utilizar é o tomilho, tirado aqui do meu próprio jardim. Facilita bem. O restante dos ingredientes é justamente para o meu risoto. A base aromática que eu vou utilizar, a cebola branca e o alho, só lembrando que, como eu vou botar no fogo, eu não utilizo a cebola roxa. Já falei para vocês um pouco sobre isso. A cebola roxa é mais doce, menos ácida, então você geralmente em algumas receitas você vai utilizar a cebola crua, tipo verdura, ou até um vinagrete, se bem que o vinagrete tem um processo químico, né, porque você vai cozinhar quimicamente, então você diminui também um pouco a acidez, mas se você fazer uma farofa d'água, que a gente faz muito na Paraíba, a cebola azul, a cebola roxa é a cebola mais adequada. Aqui eu vou colocar aqui, vou deixar uns aqui no prato para fazer a decoração, tá? Tanto de um tipo como de outro. Vou deixar aqui separado. Vou deixar os dois juntos aqui que eu vou fazer a decoração, não tem problema não. Vejam que eu tô só espalhando, tá? Eu não vou fazer nada demais aqui, a não ser espalhar, para a água dele não se espalhar tanta. E agora eu vou mexer, tá? Você veja que eu deixei um tempo ele quente, para que a água não fique muito molhada. Eu agora vou aqui mexer nele, tá? Para que haja essa torra. Eu vou só pegar aqui meus óculos para ver um pouquinho melhor, porque eu gosto sempre de usar de noite o óculos amarelo, que facilita a minha visibilidade. Só um minutinho. Então, aqui já está um processo de queima, tá? Eu vou aqui temperar com pimenta do reino. Eu gosto da pimenta do reino, enfim. Misturar. Também um pouco de sal. Pitadazinha de sal.
E agora eu vou pegar a minha erva, né? O tomilho. Vou colocar aqui para ela dar aquele sabor todo diferente aqui dentro do meu prato. A quantidade que você vai colocar de tomilho vai depender do que você deseja. Vou deixar aqui ela misturar bem. Vou tirar aqui, vou deixar o fogo baixo ali. Vou tirar. Já está aqui os cogumelos no ponto. Então eu vou deixar aqui reservando ainda com tomilho para absorver mais, mas eu posso tirar já. Aqui agora, mais uma vez. Agora é a base. Vou aproveitar aqui a mesma estrutura que eu já tinha. E eu vou usar agora a minha cebola, tá? Vai ficar mais translúcida. Vou pegar aqui o meu alho também. Isso é o que a gente chama de base aromática do meu risoto, tá, gente? E aqui eu não vou deixar torrar nada disso. Tá ficando já no ponto. Vou aqui colocar a manteiga. Só derreter aqui a manteiga. Quando a manteiga derreter, eu vou colocar o meu risoto. O meu arroz para fazer o risoto, tá? Eu geralmente posso colocar 2 tipos de arroz pro meu risoto. O arbóreo ou o carnaroli. Eu geralmente gosto do arbóreo, até porque é mais fácil de encontrar. Mas o carnaroli, que é um arroz também típico para risoto, ele fica muito gostoso e que é o que eu vou usar hoje. Veja que a cebola já está aqui bem translúcida. Então é o momento certo de eu colocar aqui o meu arroz. Já vou pegar aqui, tá? E esse é um processo de torra mesmo do arroz, tá? Você tem que misturar e tem que torrar o arroz. Eu vou aqui mexendo aqui, aproximadamente por 2 minutos, para que ele queime mesmo, haja uma torra do arroz. Então veja aqui que eu estou usando, ó. Eu vou usar agora uma técnica italiana que chama-se esfumare, que na verdade é esfumaçar, tá? Que é quando o risoto ele já está na temperatura correta, você vai botar o vinho branco para fazer esse processo, tá? Para que ele, chama-se deglaciar, né? Pegar no fundo aqui, o fundo da panela para misturar. Então o primeiro cozimento, de certo modo, já é com, ainda não é com o, eu vou tirar esse, para ele não ficar aqui em cima de mim. O caldo de legumes está ali, eu afastei aqui a boca. Veja que eu estou deixando aqui a torra ficar bem. É uma panela com fundo de ferro, né? Uma panela grossa. Então ela absorve muito calor. Então isso é bom porque ajuda nesse processo de queima da torra dos grãos, né? Do meu risoto. Quando ele ficar aqui, eu já senti que ele está no tempo bom. É o momento da queima, né? Antes dele começar a queimar mesmo, de eu colocar o meu vinho. E começa a ver aqui que alguns grãos começam a ficar um pouquinho torrado. E aí é o momento de eu colocar o vinho, que é o processo. Tá? Esfumaçar. Eu vou deixar aqui bem. Dar um cozimento com vinho que eu gosto muito. E aí esse processo desse aroma que está saindo aqui, né? Quem está aqui acompanhando já percebe isso. Mas é um processo que quando você vai sentindo, vai saindo o aroma do vinho. Porque na verdade ele vai saindo o teu alcoólico, né? E aí é justamente nesse primeiro processo, que é o esfumaçare. Que é essa técnica italiana do risoto de você colocar o vinho. Geralmente o vinho, obviamente, branco, né? E aí, aos poucos que for descendo o líquido, que é o cozimento, eu vou acrescentando o caldo de legumes e a gente vai preparando o nosso risoto de hoje. Lembrando que risoto tem que ter uma certa técnica, tem que ter um pouco de paciência para você ir fazendo, antes de colocar o creme de leite e antes de colocar o queijo parmesão. E aí a gente finaliza junto com os meus cogumelos e aí fica o risoto de cogumelo. É um prato simples, fácil, rapidinho da gente fazer. É o momento de eu pegar, ó, caldo de legumes.
deixar fazendo o cozimento. E aí quando for baixando eu vou provando. Quando ficar al dente é o processo final. Aí é o processo de eu concluir o meu risoto. Mas não pode deixar grudar e nem muito menos ficar aquela papa. Tem que ficar sempre uma coisa que quando eu for mexendo ele vai fazendo ondas, enfim. Não vai ficando aquela papa. Vou fazer aqui pra você ver. Fica aquela coisa, ó. Não é empapado. O arroz você nota o próprio arroz. Então não é aquela papa. Ele tá como se fosse ondas. Ó. Quando você mexe, é como se uma onda estivesse fazendo. Então não é aquela papa. Ele escorre tranquilamente no prato. Você tem que saber que, logicamente, você vai ter que, quando colocar o creme de leite e o queijo em si, ele vai endurecer, né? Então, o caldo você tem que ver. Pegar e provar um pouquinho do arroz. Veja que está aqui seco, ainda está precisando de um tempo. Vou colocar aqui mais um. Acredito eu que é a última vez que eu vou usar o caldo de legumes, mas eu vou deixar um pouquinho ali por precaução. Se precisar afinar no fim o meu risoto, mas ele já está quase no ponto. E aí é o processo final de eu fazer o cozimento, colocar o creme de leite e por último o parmesão e misturar com meus cogumelos. O risoto está no ponto. Eu vou colocar aqui os meus... Vou tirar aqui as folhinhas do meu... Eu deixei cair aqui junto. Tirar só o talhozinho para não ficar. Tá? Mas o resto eu ainda deixo umas folhinhas de manjericão, não tem problema. Vou colocar só mais um pouquinho de caldo, que é o processo final. E eu gosto do creme de leite antes de botar o meu queijo. Só um pouquinho. Para fazer aqui a mistura, tá, do cogumelo. Eu vou desligar aqui o fogo, tá? E esse processo aqui é o processo final. Vou colocar aqui a manteiga em cubos, manteiga congelada. E aqui agora vou trazer o queijo parmesão, que eu vou colocar aqui no fim, para fazer o meu, completar o meu risoto. Como a panela, o fundo é grosso, ela ainda fica o calor. E é justamente esse processo final que a gente vai colocando. Coloco o parmesão a gosto. E aqui agora eu vou colocar aqui o meu risoto.